Bom, eu vejo na Constituição Federal brasileira, que aliás é um documento excelente como ponto de partida para o nosso comportamento enquanto nação, as balizas adequadas para nós entendermos o que é a liberdade de expressão, quais são os seus limites e quais são as suas proteções, as suas garantias. Ali, quando nós encontramos que é vedado o anonimato, ali, quando nós encontramos que não se pode também afetar a honra e a imagem das pessoas, mas de maneira objetiva, não porque aquela pessoa se sentiu, mas, por exemplo, porque se realmente praticou crimes ao imputar a alguém um crime que ela não cometeu, por exemplo. Isso aí não é o exercício da liberdade de expressão. E reprimir esse tipo de conduta, tanto do ponto de vista legal, digamos assim, faz parte do processo de proteção da liberdade de expressão. Uma vez que nós, definindo esses limites, de que, nós, de que não é possível ferir ilicitamente a honra e imagem das pessoas e de que o anonimato é vedado, todo o resto é permitido. Todo o resto é plenamente possível. É um universo gigantesco que deve ser não apenas entendido e não apenas respeitado, como todos nós devemos nos unir para garantir que seja assim. Então, se não há prática de crime e não há anonimato, todo o resto é permitido. É assim que se compreende a liberdade de expressão. É assim que eu, particularmente, compreendo a liberdade de expressão tal como ela está descrita e amparada pela nossa Constituição Federal. Esse é um ponto realmente relevante. Em primeiro lugar, para você manter essas divergências respeitando as instituições, é imprescindível que a sociedade trabalhe os valores essenciais para a sua harmonia. Por exemplo, a solidariedade. Você se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor. Nas divergências, quando todos buscam o bem comum ou o melhor para a coletividade, esse pluralismo, essas divergências, elas não chegam à ruptura institucional, porque todos estão com a mente voltada para concretizar aquilo que seja melhor para a coletividade, para o todo. Eu acredito que a liberdade de expressão, ela precisa sempre estar em harmonia. Né? O Poder Judiciário, ele tem que alçar todo o exemplo para que todo aquele cidadão, ele se espelhe, né? Ele tem aquele órgão, aquela entidade como exemplo. O que a gente vê hoje aí na internet é troca de farpas. O morador da comunidade, quando ele enxerga essa visão, quando ele tem essa visão de que o poder executivo, legislativo e o judiciário ele está em conflito, ele não vai conseguir também entrar em harmonia. Ele vai fazer a liberdade dele, apesar de ser crítico, mas também a liberdade dele vai ser uma liberdade enviesada. Ele não vai ter toda aquela transparência no poder de decisão que era para ter vindo judiciário, legislativo e executivo. Se esses três poderes que eram para alçar, que eram também para fazer com que o cidadão ele tivesse uma direção correta, aí sim a gente poderia intensificar a liberdade de expressão como um mecanismo de ação. Eu sou muito radical nesse aspecto. Eu acho que liberdade de expressão é liberdade de expressão. De modo que não se deve jamais cercear o direito individual fundamental a se expressar previamente. Nós temos visto no Brasil muitos movimentos que se pode chamar de censores e resultando em censura prévia, inclusive a partir de cortes superiores, inclusive a partir do Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito rigoroso nessa matéria, inclusive porque a legislação para coibir, para enfrentar os excessos decorrentes da opinião já existem, né? Nós temos calúnia, difamação, já há tipificação para esse tipo de coisa. A ideia de que se deva fazer
mais do que isso, de que se deva antecipar a intenções, né? Não, aquele sujeito tem um histórico e ele pode fazer algo ali na frente, de modo que é preciso limitá-lo aqui. Isso não é aceitável. Devemos ter muito cuidado com discursos virtuosos que pretendem dizer aquilo que se pode ou não dizer de antemão. Então, eu sou muito radical nesse aspecto. Mesmo aqueles de quem eu discordo, porque considero odiosos, porque considero que o discurso é mentiroso, porque sei que difunde notícias falsas, porque eu sei que mente, porque eu sei que difama, porque eu sei que calunia. Esse sujeito tem de poder expressar a sua opinião e, uma vez fazendo isso, responder na justiça pelos crimes que cometa ao fazer. As leis que já existem estabelecem regras de comunicação, de manifestação, em que você não pode dizer caluniar, não pode ofender. Tem as leis penais mesmo, quero crer, já estabelecem controles. É preciso que as autoridades não partidarizem a forma de lidar com essas práticas, né? Uma pessoa colocar na internet que seria bom que as filhas dos juízes do Supremo fossem violentadas, isso já é um estímulo a uma violência que deve ser penalizada dentro do que as leis já dizem que isso é crime, né? Quando você diz coisas sobre alguém que são ofensas que não correspondem à verdade, o problema é que o próprio judiciário se partidarizou. Então, em vez de você ter uma lei que sirva para todos os lados, que vai dizer assim, isso é crime, isso não é crime, isso é ofensa, não. Você vai dizer, o juiz tal é daquele lado, ele vai dizer, não, isso é liberdade de expressão, ninguém pode mexer nisso. Aí o outro, não, isso é crime, tem que prender, tem que... Então, é isso. É preciso, claro, criar um código de conduta dentro dos novos meios de comunicação, que diferem um pouco dos outros, inclusive por causa do anonimato, né? Uma série de práticas curiosas que no começo da história da imprensa havia o direito ao anonimato, mas, enfim, é preciso regular essas práticas, mas, ao mesmo tempo, fazer valer as leis que já existem com juízes idôneos, que sejam capazes de esquecer que pertence a tal ou tal partido e punir o que seja passível de punição na lei. A liberdade que se deve dar a cada cidadão, a cada veículo jornalístico, a todos é a mesma e é imensa. E todos têm o direito de criticar, todos têm o direito de apontar falhas. E todos têm o direito de apontar falhas, inclusive de maneira veemente. O que não se pode é transmitir dados falsos. Mas fazer leituras diferentes sobre mesmos dados é característica da imprensa. Como é que se resolve o problema da liberdade de expressão, que aliás não é um problema, é uma solução, mas como é que se enfrenta esse universo? Não é com proibições, não é com conselhos, não é com censura, nada disso. Isso se resolve concedendo-se a voz para mais agentes, aumentando o número de pessoas com capacidades de fala. Ora, se eu não gostei da opinião daquele veículo, eu tenho outro veículo que fala de acordo com o que eu penso, então eu vou adotar esse aqui. Se essa revista, o conteúdo editorial dela não me atrai, eu vou procurar outra que me atrai. Então, a pluralidade de meios dá para a sociedade uma diversidade no debate que garante a qualidade da sociedade ao garantir esse que é um ponto fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Primeiro, vamos ver o conceito de liberdade. Está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1780. A liberdade vai até o momento em que você causa dano ao outro. Na hora que você, no exercício da liberdade, para pretexto de fazer, causa dano ao outro, você está praticando abuso de direito. A sua liberdade já encerrou. A educação para o poder pressupõe essa capacidade de conviver com os contrários, de assegurar a liberdade de expressão, e quem detém esse direito também deve ter consciência do limite que a sua liberdade deve ser exercida.
até o momento em que causa dano ao outro. E nós estamos assistindo a emergência de um elenco de pessoas com discursos absolutamente irracionais, né? Um terraplanismo, coisas que você não imagina, coisas que antecedem a Revolução. É a volta da Idade das Trevas. Então, é preciso que essas pessoas sejam moderadas por outras. Se elas detêm todos os mecanismos de comunicação e chegam nos corações e mentes da maior parte da população, elas vão distorcer essas mentalidades. Então, é preciso regular a forma como essa comunicação se exerce para que as pessoas possam comparar o que estão recebendo e não receber um bombardeio de uma informação negativa sem o antídoto contra aquelas mentiras que a gente sabe que correram o mundo aí, que nos causaram grande dano. Medo dessa discussão muito assodada que ocorre no parlamento sobre lei das fake news, obrigando empresas privadas a tomar decisões que são decisões que deveriam caber ao juiz, tirando pessoas do debate público ou pressionando a que assim façam para não serem multadas, a ideia de que as nossas conversas sejam armazenadas por um determinado tempo em provedores sabe lá onde, oferecendo que dados sigilosos nossos possam estar disponíveis, de pessoas de bem, de pessoas honradas, de pessoas que não fazem discurso de ódio, mas a partir de critérios muito vagos, resultando em exposição das nossas individualidades, dos nossos sigilos. Então, é um momento muito difícil em que eu percebo que há uma intenção, talvez bem intencionada, de se combater autoritarismos e autoritarismos que usem as redes de maneira criminosa. Não nego, acho que há, mas combater esses autoritarismos com autoritarismo não me parece ser o melhor caminho. É muito perigoso quando num baile, né, você convide para dançar, num baile, sendo esse baile um baile autoritário, você convide para dançar com você ou contra você numa competição, se assim for, um bailarino especialista em autoritarismo, né? Você vai perder, você vai tomar um baile. Eu acho que o voto ele é livre. Você não deve chegar para nenhum tipo de morador e dizer, você vai ter que votar no fulano A, no político B. O morador ele tem convicção de que ele deve escolher o candidato dele. Ser livre, transparente e da melhor forma possível. No programa que vem, o tema será cidadania e política. Então, até lá!